36º dia, Êxodo 21. Deus ordenou a Moisés que desse aos israelitas estas leis. Se você comprar um escravo israelita, ele deverá trabalhar 6 anos para você, mas no 7º ano ele ficará livre, sem ter de pagar nada. Se ele era solteiro, quando se tornou seu escravo, não levará a mulher quando for embora. Mas, se era casado, então poderá levar a mulher. Se o dono do escravo lhe der uma mulher, e ela derá luz a filhos e filhas, a mulher e os filhos serão do dono, e o escravo irá embora sozinho. Se o escravo disser que ama sua mulher, os seus filhos e o seu dono, e não quiser ser posto em liberdade, então o dono o levará ao lugar de adoração. Ali ele o encostará na porta ou no batente da porta e furará a orelha dele com um furador. Então ele será seu escravo por toda a vida. Se um homem vender a sua filha para ser escrava, ela não ficará livre como ficam os escravos do sexo masculino. Se um homem a comprar e disser que quer casar com ela, mas depois não gostar dela, ele terá de vendê-la novamente ao pai dela. O seu dono não poderá vendê-la a estrangeiros, pois ele não agiu direito com ela. Se alguém comprar uma escrava para fazê-la casar com seu filho, deverá tratá-la como se fosse sua filha. Se um homem casar com uma segunda mulher, deverá continuar a dar à primeira a mesma quantidade de alimentos e de roupas e os mesmos direitos que ela possuía antes. Se ele não cumprir essas 3 coisas, ela poderá sair livre sem ter de pagar nada. Deverá ser morto todo aquele que ferir uma pessoa de modo que ela morra. Porém, se foi apenas um acidente, não tendo havido intenção de matar, então aquele que matou deverá fugir para um lugar que eu escolherei, e ali ele ficará livre. Mas, se um homem ficar com raiva e matar o outro de propósito, deverá ser morto, ainda que ele tenha fugido para o meu altar a fim de se salvar. Quem bater no pai ou na mãe será morto. Quem levar à força uma pessoa para vendê-la ou para ficar com ela como escrava será morto. Quem amaldiçoar o pai ou a mãe será morto. Se durante uma briga um homem ferir o outro com uma pedra ou com um soco, ele não será castigado se aquele que foi ferido não morrer. Mas, se este ficar de cama e mais tarde se levantar e começar a andar fora da casa com a ajuda de bengala, então aquele que o feriu terá de pagar o tempo que o outro perdeu e também as despesas do tratamento. Se alguém ferir a pauladas o seu escravo e ele morrer na hora, o que bateu será castigado. Mas, se o escravo morrer só 1 ou 2 dias depois, o dono não será castigado, pois a perda do escravo já é um castigo para o seu dono. Essa lei vale também para as escravas. Se alguns homens estiverem brigando e ferirem uma mulher grávida, e por causa disso ela perder a criança, mas sem maior prejuízo para a sua saúde, aquele que a feriu será obrigado a pagar o que o marido dela exigir, de acordo com os juízes decidirem. Mas, se a mulher for ferida gravemente, o castigo será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, machucadura por machucadura. Se alguém ferir o olho do seu escravo e ele perder a vista, o escravo terá de ser libertado como pagamento pelo olho perdido. E se alguém quebrar um dente do seu escravo, ele terá de ser libertado como pagamento pelo dente. Essa lei vale também para as escravas. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher,
e a pessoa morrer, o boi deverá ser morto a pedradas, e ninguém comerá a sua carne. Mas o dono do boi não será castigado. Porém, se o boi tinha o costume de chifrar as pessoas, e o seu dono sabia disso e não o prendeu, e o boi matar algum homem ou alguma mulher, o boi será morto a pedradas, e o seu dono também será morto. No entanto, se deixarem que o dono pague uma multa para salvar a sua vida, então ele terá de pagar tudo o que foi exigido. Se um boi matar um menino ou uma menina, o dono será julgado por esta mesma lei. Se um boi chifrar um escravo ou uma escrava, o dono receberá como pagamento 30 barras de prata e o boi será morto a pedradas. Se alguém tirar a tampa de um poço, ou se cavar um poço e não tapar, e nele cair um boi ou um jumento, essa pessoa terá de pagar ao dono o preço do animal. Ela fará o pagamento em dinheiro, porém o animal morto será seu. Se o boi de um homem ferir o boi de outro, e o boi que foi ferido morrer, o boi vivo será vendido, e o dinheiro será repartido entre os dois homens, e o boi morto será dividido também entre os dois. Porém, se o boi já era conhecido como boi chifrador, e o seu dono não o prendeu, ele dará ao outro homem um boi vivo, mas o boi morto será seu. Êxodo 22. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e matar ou vender o animal, pagará 5 bois por um e 4 ovelhas por uma ovelha. Quem roubou deverá pagar por aquilo que roubou. Se não tiver com o que pagar, então deverá ser vendido como escravo para pagar por aquilo que roubou. Se o animal roubado, seja boi, jumento ou ovelha, for encontrado vivo com a pessoa que o roubou, ela pagará 2 por 1. Se um ladrão for apanhado roubando de noite uma casa e for morto, quem o matar não será culpado pela morte do ladrão, mas, se isso acontecer durante o dia, ele será culpado de assassinato. Se alguém deixar que os seus animais pastem num campo ou numa plantação de uvas, ou se os largar para comerem as colheitas de outras pessoas, esse alguém pagará com o melhor do seu próprio campo ou com o melhor da sua própria plantação de uvas. Se alguém acender uma fogueira no seu campo e o fogo pegar nos espinheiros e se espalhar pelo campo de outro homem e destruir os feixes de trigo ou as plantações que já estiverem maduras, aquele que acendeu a fogueira pagará todos os prejuízos. Se alguém receber de outra pessoa dinheiro ou objetos para serem guardados, e isso for roubado da sua casa, o ladrão, se for achado, pagará o dobro. Mas, se o ladrão não for encontrado, o dono da casa será levado ao lugar de adoração e ali deverá jurar que não roubou ou que lhe foi dado para guardar. Se uma pessoa ficar com um boi, um jumento, uma ovelha, roupas ou qualquer coisa perdida e aparecer alguém dizendo que é dono, o caso deverá ser levado até o lugar de adoração. Aquele que Deus declarar culpado pagará ao dono o dobro. Se alguém entregar um animal para o vizinho tomar conta, seja jumento, boi, ovelha ou outro animal qualquer, e o animal morrer ou ficar aleijado, ou se for roubado sem que ninguém veja o roubo, o homem que tomou conta deverá jurar em nome de Deus, o Senhor, que não roubou o animal. Se o animal não tiver sido roubado, o dono aceitará o juramento e o outro não precisará pagar nada. Porém, se de fato o animal tiver sido roubado, então o outro terá de pagar ao dono pelo animal. Se o animal tiver sido morto por animais selvagens, o outro terá de trazer como prova o que sobrou e não pagará nada pelo animal morto. Se alguém pedir emprestado um animal
e este ficar doente ou morrer quando o seu dono não estiver presente, quem pediu emprestado deverá pagar o preço dele. Mas, se isso acontecer quando o dono estiver presente, o outro não precisará pagar nada. Se o animal tiver sido alugado, será pago o aluguel. Se um homem seduzir uma virgem que não estava com o casamento contratado, ele pagará o dote da moça e casará com ela. Porém, se o pai dela não quiser que a moça case com ele, então ele pagará ao pai uma quantia em dinheiro de acordo com o preço de uma noiva virgem. Mate toda mulher que fizer feitiçaria. Quem tiver relações sexuais com um animal será morto. Condene à morte toda pessoa que oferecer sacrifícios a qualquer outro Deus, e não somente a mim, o Senhor. Não maltratem, nem persigam um estrangeiro que estiver morando na terra de vocês. Lembrem que vocês foram estrangeiros no Egito. Não maltratem as viúvas nem os órfãos. Se vocês os maltratarem, eu, o Senhor, os atenderei quando eles pedirem socorro. Eu ficarei irado e matarei vocês na guerra. As suas mulheres ficarão viúvas e os seus filhos ficarão órfãos. Se você emprestar dinheiro a algum pobre do seu povo, do meu povo, não faça como o agiota que cobra juros. Se você receber a capa do seu vizinho como garantia de uma dívida, devolva-a antes que anoiteça. Pois a capa é a única coisa que ele tem como se cobrir quando dorme para esquentar o corpo. Sem a capa, ele não tem nada com que se cobrir. Quando ele clamar a mim, pedindo ajuda, eu atenderei, pois sou bondoso. Não rogue pragas contra Deus e não amaldiçoe nenhuma das autoridades do seu povo. Traga-me no tempo certo as ofertas de cereais, de vinho e de azeite. Entregue-me o seu primeiro filho. Entregue-me o primeiro filhote das suas vacas e das suas ovelhas. Deixe que o primeiro filhote macho fique com a mãe 7 dias, porém no 8º dia ofereça-o a mim. Vocês são um povo separado para mim. Por isso, não coma a carne de animais que tenham sido mortos por animais selvagens. Deem essa carne aos cães. Mateus 20. Jesus disse: o reino do céu é como o dono de uma plantação de uvas que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para a sua plantação. Ele combinou com eles o salário de costume, isto é, uma moeda de prata por dia, e mandou que fossem trabalhar na sua plantação. Às 9 horas, saiu outra vez, foi até a praça do mercado e viu ali alguns homens que não estavam fazendo nada. Então disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação de uvas, e eu pagarei o que for justo. E eles foram. Ao meio-dia e às 3 horas da tarde, o dono da plantação fez a mesma coisa com outros trabalhadores. Eram quase 5 horas da tarde, quando ele voltou à praça. Viu outros homens que ainda estavam ali e perguntou: por que vocês estão o dia todo aqui sem fazer nada? É porque ninguém nos contratou, respondeu eles. Então ele disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação. No fim do dia, ele disse ao administrador: chame os trabalhadores e faça o pagamento, começando com os que foram contratados por último e terminando pelos primeiros. Os homens que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde receberam 1 moeda de prata cada um. Então, os primeiros que tinham sido contratados pensaram que iam receber mais. Porém, eles também receberam 1 moeda de prata cada um. Pegaram o dinheiro e começaram a resmungar contra o patrão, dizendo: estes homens que foram contratados por último trabalharam somente 1 hora, mas nós aguentamos o dia todo debaixo desse sol quente. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso. Aí o dono disse a um deles: escute, amigo, eu não fui injusto com você.
Você não concordou em trabalhar o dia todo por uma moeda de prata? Pegue o seu pagamento e vá embora, pois eu quero dar a este homem, que foi contratado por último, o mesmo que dei a você. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque fui bom para ele? E Jesus terminou dizendo: assim, aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Quando Jesus estava subindo para Jerusalém, chamou os discípulos para um lado e falou com eles em particular, enquanto caminhavam. Ele disse: escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos não-judeus. Estes vão zombar dele, bater nele e crucificá-lo, mas no terceiro dia ele será ressuscitado. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu chegou com os seus filhos perto de Jesus, curvou-se e pediu a ele um favor. O que é que você quer? Perguntou Jesus. Ela respondeu: prometa que, quando o Senhor se tornar rei, estes meus 2 filhos sentarão à sua direita e à sua esquerda. Jesus disse aos 2 filhos dela: vocês não sabem o que estão pedindo? Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Podemos, respondeu eles. Então Jesus disse: de fato, vocês beberão o cálice que eu vou beber, mas eu não tenho o direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda, pois foi o meu Pai quem preparou esses lugares, e ele os dará a quem quiser. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram zangados com os 2 irmãos. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre vocês, e os poderosos mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros, e quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de vocês. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Quando Jesus e os discípulos estavam saindo de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus. 2 cegos, sentados na beira do caminho, ouviram alguém dizer que ele estava passando e começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha pena de nós. A multidão os repreendeu e mandou que calassem a boca. Mas eles gritaram ainda mais: Senhor, filho de Davi, tenha pena de nós. Então Jesus parou, chamou os cegos e perguntou: o que é que vocês querem que eu faça? Senhor, queremos poder enxergar, responderam eles. Jesus teve pena dos cegos e tocou nos olhos deles. No mesmo instante, eles puderam ver e então seguiram Jesus.